Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um webinário dessa série, seguida pela Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE. A ABRE, em parceria com a Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, tem o prazer de receber aqui três vozes essenciais na defesa do meio ambiente, dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhas, e atores relevantes nas relações entre Brasil e Estados Unidos com relação ao meio ambiente. Tanto a ABRE quanto a Rede são organismos descentralizados e apartidários. E através desse evento, elas buscam ampliar o debate sobre relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, em Estados Unidos e Brasil, perspectivas para o meio ambiente sob o governo Biden, vamos explorar as maneiras nas quais o governo agora dos Estados Unidos, que traz o país de volta para o debate climático, pode incidir na crescente destruição da Amazônia e de outros biomas brasileiros também. Para isso, dou as boas-vindas a Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e a Sônia, ela foi candidata à vice-presidência em 2018 com Guilherme Boulos, sendo a primeira indígena a se candidatar em eleições nacionais. Uma das principais lideranças indígenas no Brasil, ela nasceu na aldeia do povo Guajajara, no estado do Maranhão. Sônia tem ministrado palestras e seminários no Brasil e no exterior, sobre respeito à diversidade apresentada pelos povos indígenas e sua relevância como guardiões da floresta. A Sônia possui 2 diplomas de graduação pela Universidade do Estado do Maranhão, uma em letras e outra em enfermagem, e já atuou nas 2 áreas. A Sônia recebeu a Ordem do Mérito da Cultura Brasileira em 2015. Já em 2017, Alicia Keys cedeu seu espaço no palco principal do Rock in Rio para a Sônia falar pela demarcação de terras na Amazônia, durante a execução da música Kill Your Mama, que trata justamente da devastação no meio ambiente. Sônia Guajajara tem voz no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e já levou denúncias à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, e ao Parlamento Europeu. Sônia, seja bem-vinda. Temos aqui também o Daniel Brandes, que é o diretor de campanha florestal do Greenpeace Estados Unidos, com sede em Oakland, na Califórnia. Ele trabalha na conservação da Amazônia há mais de uma década, com ênfase nas principais causas de desmatamento e degradação florestal no Brasil: exploração madeireira, agricultura e desenvolvimento de infraestrutura. O foco de seu trabalho tem sido o papel das corporações sediadas nos Estados Unidos e do governo dos Estados Unidos em questões de direitos humanos e proteção dos ecossistemas críticos para o clima. O Daniel é formado em Direito pela Washington College of Law, na American University, e em Relações Internacionais, pela Emory University. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Aqui, presente também, temos o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, desde março de 2020. Ele é formado em Gestão Pública e pós-graduado em Políticas Públicas e Direito Constitucional. Márcio possui vasta experiência nos poderes executivo, legislativo e no terceiro setor. Nos últimos 13 anos, ele trabalhou no Greenpeace Brasil, onde coordenou áreas de clima, Amazônia e, mais recentemente, políticas públicas. Ele é membro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Eu sou a Juliana Moraes, graduada em Relações Internacionais pela American University e atualmente atuo como diretora do Washington Brazil Office, a parte da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, que trabalha com advocacy. Bom, na cúpula do clima, liderada por Biden no último dia 22 de abril, Bolsonaro disse que pretende antecipar a neutralidade climática no Brasil de 2060 para 2050, sendo essa uma das NDCs, da Contribuição Nacionalmente Determinada. Isso foi, é claro, uma jogada geopolítica a fim de posicionar o Brasil mais próximo dos Estados Unidos, de Biden. Entretanto, estabelecendo uma redução de 24% no investimento ambiental e pressionado para a aprovação de projetos de leis perigosíssimos para o meio ambiente, o governo vai no sentido oposto a essa pretensão. De qualquer forma, não é muito claro quais são os planos da administração de Biden. O que fica claro é que agora a administração já sabe da realidade sobre o que está ocorrendo na Amazônia e no Brasil de maneira geral, sobre os desastres das políticas de Salles e Bolsonaro.
Como o Brasil foi pressionado para mudar o tom nessa cúpula? Quais seriam as mudanças internas necessárias para concretizar a redução de emissão de carbono 10 anos antes? E qual o papel dos Estados Unidos e outros países na proteção do meio ambiente brasileiro? Essas e outras questões serão debatidas aqui pelos nossos ilustres palestrantes. Para iniciar a sessão, gostaria de passar a palavra à coordenadora executiva da APIB, a Sônia Guajajara. Sônia, você tem 10 minutos. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Márcio, Daniel, outros palestrantes, né? Obrigada, Juliana. Bom, gente, primeiro, né, saudar esse dia de hoje, que acho que foi muito oportuno essa nossa atividade, né? Logo nesse dia que começou sendo um grande dia, né? Essa operação da Polícia Federal, de determinar essa busca o Supremo determinar essa busca e apreensão aí ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministro do Meio Ambiente, né? Então, acho que a gente tem que continuar organizando outros eventos aqui, né? Essa força dá certo. E aí, gente, falando da política ambiental dos Estados Unidos, política ambiental brasileira, é claro que nesse momento que se muda de Trump para Biden, né, a gente teve aí uma grande esperança, a gente viu aí uma chavinha de mudança onde a gente pudesse reduzir, né, ou minimizar toda aquela tragédia que estava vindo no governo anterior, né? E aí a gente criou essa expectativa grande de ter um diálogo com o governo Biden, de que ele anunciou ali que ia fazer todos os esforços para proteger a Amazônia, né? A gente entendeu que os indígenas também estariam dentro, né? Só que logo a gente já foi percebendo que ainda se trata de uma mentalidade que pensa a Amazônia como somente com a fauna e a flora, né? Sem as pessoas. Porque no momento que não se considera a participação dos povos indígenas num processo de construção de uma política ambiental, né, em defesa da Amazônia, então já está errado, né? Já está errado. E aí é importante a gente dizer, né, que toda essa articulação e essa pressão que a gente fez conjuntamente, a PIB, as organizações da sociedade civil, né, com o envio das cartas, para a gente poder ali, né, exigir do governo Biden um espaço de diálogo e também a construção de um processo de governança, não era pedindo ali, de forma alguma, pedindo favor, pedindo migalha para o governo, né, dos Estados Unidos, não. O que a gente estava pedindo ali, e continua pedindo, é respeito, né? É respeito, é o direito de consulta, é exatamente, né, esse direito de participação. Porque se vai se tratar da Amazônia, se vai se tratar de proteção da Amazônia, não tem como fazer sem nós, né? E nós já estamos dizendo há algum tempo, né? Nunca mais no Brasil sem nós. E o governo Bolsonaro, que desde ainda a campanha já se demonstrou esse inimigo dos povos indígenas, né? A gente não pode esperar mesmo nada, né? E aí é claro que entre todas as suas medidas de retrocesso e de desmonte da política ambiental, da política indigenista, do enfraquecimento dos órgãos, está também ali o cancelamento, né, ali de todos os espaços de participação e controle social. Quando acabou com os conselhos, acabou com as comissões, com todos os grupos ali da sociedade civil organizada, né, para poder estar discutindo políticas públicas, né? Então, nesse momento, quando ele acaba com tudo isso, aí pronto, já demonstrou esse forte autoritarismo, onde somente o executivo decide, somente o executivo manda, né? Nós tínhamos ali, né, o comitê nacional, né? Aliás, o comitê gestor da PNGAD, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas. E a gente vinha trabalhando, porque essa política foi construída com a participação, né, de povos indígenas do Brasil inteiro, inclusive considerado por nós como o maior processo de consulta já, né, acontecido aqui no Brasil. E a gente construiu a PNGAT, criou o comitê gestor,
Estávamos com a Comissão Nacional de Política Indigenista, que logo se transformou em conselho, né? Então, a gente estava ali, de alguma forma, fazendo essa incidência. E aí, Bolsonaro chegou, acabou com tudo, não tem indígenas, né, participando em espaço nenhum. E aí, o que eles fizeram para dizer que tem indígena participando do seu governo, né? Começou a trazer esses indígenas que estão de acordo com a sua política aí, totalmente destrutiva, né? De agronegócio, né? De mineração, e aí começa a querer mostrar que os indígenas estão favoráveis a esse governo, o que é uma grande mentira, né? O que é uma grande mentira. É claro, tem pessoas, né? Não podemos negar, tem pessoas, tem indígenas que estão sim ali compactuando, mas o movimento indígena, os povos indígenas do Brasil, né, têm um posicionamento diferente. É diferente de você dizer, né, que algumas pessoas estão e dizer que os povos estão juntos. Então, nós seguimos nessa articulação, nós seguimos, né, enquanto articulação dos povos indígenas do Brasil, orientando, né, e trazendo essa voz dos povos indígenas, afirmando que a política do governo Bolsonaro é uma política não só genocida, mas etnocida e ecocida. Né? Etnocida quando ele nos nega o direito ao nosso território. Né? Bolsonaro disse, ainda em campanha, que no seu governo não haveria 1 centímetro de terra demarcada para povos indígenas, para índios, que é assim que ele chama. Né? Então, logo no início, o Bolsonaro materializou isso. Né? Então, hoje, tudo que foi de ataque e que foi de ameaça, né, foi transformado em política pública. O problema é isso, né, que hoje todos os ataques e todas as ameaças, né, está como uma política pública de governo e respaldando todas essas práticas de invasões e ataques aos territórios indígenas. Então, nós estamos hoje como, né, Congresso Nacional aí, né, totalmente salivando para aprovar todas essas mudanças aí de desmonte da legislação ambiental do que ainda nos resta, né? O licenciamento todo indo aí por água abaixo para poder facilitar a passagem da boiada, né? Tá aí. A mineração tá ali na portinha já para poder ser colocada em pauta também, né? E assim, autorizar a exploração dos minérios em terras indígenas. Nós já estamos vivendo uma forte consequência aí, né, do acirramento dos conflitos por conta do garimpo ilegal. Né? Estamos agora, exatamente agora, há 10 dias, com o caso lá dos Yanomami do Palemiu, né? Sendo totalmente a aldeia Palemiu invadida, atacada por garimpeiros ilegais, que entram com metralhadoras, que metralham, que com gás lacrimogênio, e que entram ali fazendo mesmo toda a farra, né? Matando as pessoas, né? 2 crianças foram encontradas mortas, e aí o que a gente vê do presidente do país, né? Afirmou agora, há 2 dias, que vai à terra Yanomami e ele não vai lá para punir garimpeiro, que ele vai lá para poder apoiar os garimpeiros e assim, né, trabalhar toda essa facilitação para aprovar a mineração nos territórios indígenas, né? Bom, gente, então, é um momento tenso, né? É um momento dramático que a gente está. Já não bastava tudo isso que são históricos problemas que a gente enfrentava. Temos aí essa pandemia que não acaba, né? Que não para. E por mais que chegou a vacina e trouxe essa esperança de que a pandemia ia diminuir, a gente viu aí que nós tivemos o pior março da nossa história, né? Acho que o pior março de todos nós que estamos aqui. E foi o pior março para muitas coisas, né? Foi o pior março para o meio ambiente, né, com a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos. Foi o pior março em relação à quantidade de mortos pelo novo coronavírus, né? E, enfim, né, nós tivemos um março aí que foi realmente muito, né, mas muito crítico. E aí, após o pior março, nós tivemos o abril indígena, que é o abril da resistência, que é o abril das lutas, o abril do acampamento Terra Livre. E ali a gente realizou, né, o nosso 17º acampamento Terra Livre, o segundo em modo virtual, tendo no meio ali o dia 22, que foi o Dia da Terra, e curiosamente foi exatamente nesse dia que houve esse encontro
dos grandes líderes do mundo para discutir como combater ou como reduzir as mudanças climáticas, né? E eu digo, curiosamente, por que esse povo escolheu o Dia da Terra, né? Poderia ser, pelo menos, para ficar em silêncio algum tempo e escutar esse chamado, escutar esse grito que a Terra está dando, para que a gente possa, né? Para que a gente possa cuidar. Mas não, estavam ali e continuam, né, pensando como investir em altas tecnologias para capturar todas essas, né, esses gases da atmosfera. Mas, né, nós estamos aqui para dizer que nós temos, sim, boa parte da solução. Se demarca os territórios indígenas, né? Se garante a proteção da Amazônia, se regulariza territórios quilombolas, né? E fortalece as iniciativas dos povos e comunidades tradicionais, nós temos boa parte já aí em andamento para conter as mudanças climáticas, né? Ao invés de se pensar somente em investimento em altas tecnologias, tem que se pensar nos povos, tem que se pensar nos direitos culturais, né? Tem que se pensar nos direitos sociais, nos modos de vida desses povos e respeitar esses modos de vida, né? Nós não queremos simplesmente ser povo brasileiro, como o Bolsonaro diz toda hora, né? Somos um povo só. Não, este governo, este país tem que respeitar essa diversidade de povos que existe no país. Somos 305 povos, falamos 274 línguas, temos ainda 114 grupos de povos que vivem em isolamento voluntário e que estão aí totalmente ameaçados de extinção, já considerado como os povos mais vulneráveis do mundo, né? E aí ameaçado pelo desmatamento, pelas queimadas, que só aumenta também, pela mineração, e ainda por evangélicos fundamentalistas que, autorizados pela FUNAI, permanecem próximo, né, desses territórios onde há povos isolados. Então, gente, nós temos muita luta pela frente, né? E agora, para finalizar, temos a FUNAI, esse órgão, né, aí que deveria proteger os povos, promover direitos, está a serviço do governo para perseguir lideranças indígenas, para perseguir as organizações indígenas e todos os seus aliados. Todas as entidades que hoje estão juntas e se colocam do lado dos povos indígenas estão igualmente ameaçados. Então, né, quero só dizer que nós não somos o problema, nós somos parte da solução. E esse país precisa reconhecer essa força, o papel dos povos e dos territórios indígenas, não só para nós brasileiros, mas para o clima e para todo o planeta. Muito obrigada, Sônia. Obrigada mesmo. É uma honra enorme para todos nós aqui de poder contar com a sua sabedoria, com o seu tempo e disponibilidade de estar aqui dando uma aula para a gente. Daqui a pouco a gente volta com algumas perguntas. Vou passar agora a palavra para o Daniel Brindis. Daniel, se você puder compartilhar um pouco das suas considerações iniciais, por favor. Olá a todos e a todas. Então, hoje eu estou aqui como americano, né, que está acompanhando a conservação e as ameaças à Amazônia, aos povos da Amazônia, faz 10 anos. E para mim, foi quando, no debate presidencial durante as eleições, foi uma surpresa para nós, para a comunidade de ambientalistas, que o Biden queria colocar no pauta a Amazônia, uma eleição nacional. Essa é a primeira presidente que eu conheço que fez isso como candidato. É impressionante porque ele falou das florestas, desse bioma icônico, né? Não falou sobre as próprias florestas americanas que o Donald Trump estava tentando de destruir, como a floresta úmida de Alaska, no Tongass, que é a floresta úmida maior no mundo, né? Não tropical. Então, na verdade, quando o Biden, a gente sempre conhecia como alguém bem moderado, né? Mas a agenda dele até agora, em respeito da mudança do clima, em respeito justiça ambiental, ele está saindo assim bem mais progressista que a gente esperava, na verdade. Ele está tentando de casar assim, o campo de Bernie Sanders, né,
na mesma vez que ele assim vem historicamente pelas décadas atuar como serviu como uma força de moderação. E então uma das coisas assim que está fazendo está reconhecendo essa interseção de justiça racial e o meio ambiente. Ele tem uma ambição do clima bem maior que Obama. E também é muito importante como ele reconheceu o papel dos povos indígenas em respeito dessas questões de cuidar das terras pelo reconhecimento de colocar o Debbie Haaland como secretária do Interior. E essa é uma coisa assim bem importante, porque ela assim não é só que ela é indígena, mas ela também apoia o ativismo do clima, né, a respeito do petróleo, e também ela tem uma relação especial com a deputada a Joênia Wapichana, que foi visitar ela e junto a eles têm escrito artigos juntas, né? Então, mas além disso, a gente ficou preocupado escutando fofoca que essa corpo diplomático do Biden estava interessado em fazer qualquer acordo com o governo do Bolsonaro, tratando ele se for um governo convencional. E, na verdade, ambientalistas como a gente, como nossos aliados, veem esse como um problema grave, porque não é um momento de fazer um acordo para fazer uma boa diplomacia ou voltar no cenário da diplomacia climática, onde a gente tem sumido por muito tempo. Então, eu acho que a pressão pública antes dessa cumbre que rolou agora foi muito forte. As vozes da sociedade brasileira, dos estados, das lideranças indígenas foi escutado pelo Biden, pelo Kerry, e eles escutaram que não foi a hora de fazer um acordo com eles. Ainda eu tenho preocupações que eles estão usando as metas de desmatamento ilegal e deve ser um acordo de baixar emissões. E como a gente está monitorando o que está acontecendo, tipo, um exemplo hoje em dia, como essa coisa de desmatamento ilegal, talvez que quase todo desmatamento é ilegal, não tem significado a respeito das emissões, porque esse governo não tem interesse em enforçar a lei e também está tentando de fazer a lei mais débil e dificultar o enforçamento das leis. Então, a gente está acompanhando essa história assim bem perto, e também a gente está assim demandando a eles que eles assim consultem os povos indígenas e a sociedade civil, as pessoas sobre o terreno que pode assim dizer a verdade que está acontecendo, as ações atuais do governo, de verdadeiras, mas que que eu aprendi com conversas com as pessoas que estão trabalhando nesse time de negociação, que eles estão ligados, estão informados de que está acontecendo. Então, talvez que o Salles está fazendo um marketing para fazer ele assim, apresentar ele como alguém que está sendo reconhecido num jeito verdadeiro, ou se ele está entregando uma ganância diplomática. Eu acho que eles bem assim entendem as ações que ainda não está saindo na mídia internacional. E eu e minhas colegas vão assegurar que eles ficam informados, e também tem um corpo de demócratas no Congresso americano que eles nunca vão esquecer que o Bolsonaro foi o único presidente de um país que amplificou a mentira do Donald Trump, que
acabou essa invasão na sua própria casa de governo. Isso não vai ser esquecido, não. Obrigado. Obrigada, Daniel. Vou passar, então, agora a palavra ao Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, por favor. Você vai querer compartilhar a tela? Talvez, daqui a pouco. Vamos ver o tempo aqui. Aí eu te peço, por favor. Boa tarde, Juliana. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Daniel, Sônia, todo mundo. O Daniel é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, né? A gente trabalhou no Greenpeace quando eu estive lá bem próximos. O Daniel, inclusive, conhece bastante de Brasil, conhece bastante de Amazônia e tem nos ajudado bastante nos Estados Unidos. E a Sônia, ela é uma líder que todos nós temos que seguir e pronto, porque a Sônia sempre está certa. Certo, Soninha? E prestar minha solidariedade para a Sônia, que também teve um lance de perseguição pelo governo brasileiro. Aqui no Brasil, nós somos hoje em dia processados pelo governo quando a gente critica o governo, né? Isso não é uma nova moda, isso é uma velha moda que vem de governos autoritários e de quem quer implementar ditadura nos seus países. Começa assim e termina muito pior, e essa história a gente já conhece. Bom, mas vou contar uma outra história aqui. A última vez que a gente teve conferência de clima foi em Madrid, em 2019, em dezembro de 2019, e tinha um ano, mais ou menos, de governo Bolsonaro, e a gente andava ali pelos corredores, eu pelo menos, e muitas pessoas vinham perguntar o que está acontecendo com o Brasil, né, na área de meio ambiente. Por que é que o governo brasileiro estava tomando aquelas medidas, enfim, estava enfraquecendo a legislação ambiental no Brasil, falava mal de ONGs, de populações indígenas. O próprio presidente Bolsonaro, naquela época, ele já tinha falado muito mal do IBAMA, das operações de campo, né, chamando os próprios fiscais do IBAMA, ICMBio, de xiita, dizendo que isso tudo ia acabar aqui no Brasil e etc. e tal. E a gente já chegava em Madrid com um aumento de desmatamento muito expressivo, de mais de 30%, e as pessoas perguntando o que acontecia com o Brasil. Bom, eu acho que essa pergunta tem uma explicação, e essa explicação é o que nos traz para essa situação toda que a gente está vivendo no Brasil. Pela primeira vez, depois que acabou o período de ditadura militar no Brasil, nós temos um governo que lucra politicamente com a destruição do meio ambiente. Nós temos um governo que olha para a árvore e não gosta da árvore, que olha para o indígena e não gosta do indígena, que olha para as soluções de clima e não gosta ou duvida até que existam problemas de clima, né? Que olha para o meio ambiente e não gosta do meio ambiente, mas que olha para o madeireiro ilegal, que olha para o garimpeiro ilegal, que olha para o grileiro de terra, que olha para o crime ambiental e que acha que essa parcela está correta. Isso é o que mudou no Brasil. Nós temos um governo que é absolutamente diferente de tudo aquilo que a gente teve na história. Veja, eu não estou dizendo que os outros governos, eles eram governos amigos do meio ambiente. Eu não estou dizendo que eram governos que fizeram tudo o que precisava ser feito pelas populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros tradicionais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, pelo menos antes, a gente tinha presidentes da República e governos que tinham duas coisas que esse daqui não tem. Tinham vergonha na cara e tinham algum medo de terem um problema político em tomarem medidas antiambientais. Este governo não tem nenhum problema de atacar o meio ambiente, pelo contrário, esse governo criou uma narrativa de que meio ambiente é ruim, de que tanto a vacina como o aquecimento global são conspirações, a pandemia, aliás, e o aquecimento global são conspirações internacionais de comunistas e globalistas e não sei mais quem que participa dos delírios mentais dessa gente. Então, o que nós temos é uma base de apoio ao governo Bolsonaro que acredita fielmente que meio ambiente, leis ambientais, essa história de preservação, essa história de territórios indígenas, são coisas que atrapalham o Brasil. E esse governo, ele não é um governo que governa para o Brasil.
Ele é um governo que governa para essas pessoas. Portanto, ele é um governo que toma suas decisões baseado nas teorias de conspiração e nos negacionismos que eles mesmos inventam. Cada vez que o presidente Bolsonaro ele interrompe uma operação de campo do IBAMA, isso pode prejudicar o Brasil imensamente, no cenário internacional, na imagem do país e uma série de coisas. Mas isso, para dentro da base do governo Bolsonaro, é vendido como uma boa ação, como algo bom. Quem vota no Bolsonaro, quem acha o governo Bolsonaro bom, quem dá suporte ao governo Bolsonaro, acha que medidas antiambientais são medidas a favor do país. É uma minoria, mas acham isso. E para o presidente Bolsonaro, o que interessa são essas pessoas, não é o país, não é o presidente da República que governa para o Brasil. Ele governa para os seus interesses. É por isso, e essa é a explicação que eu costumo dar às pessoas quando perguntam o que acontece com o Brasil. O que acontece com o Brasil é que o Brasil foi sequestrado por essa gente. O Brasil não tem mais no comando do país uma pessoa que trabalha para o país, mas que usa o país para trabalhar para si próprio. É isso que está acontecendo. Eu vou separar a tela, que é para dar uma ideia, a dimensão do que esse governo aprontou nos últimos anos. Né? E pedir para quem está assistindo agora pensar o seguinte: se você pudesse escolher entre ser uma árvore e um madeireiro no Brasil hoje, quem você escolheria ser, vendo o que eu vou apresentar agora, que são as medidas que esse governo tomou com relação ao meio ambiente? Eu posso já fazer aqui, Juliana? Então tá bom. Bom, vamos aqui. Isso daqui são algumas medidas, vocês estão vendo a tela aí, né? Muito bem, eu vou pular aqui algumas partes. Essa é uma apresentação que eu faço, que inclusive mostra que o desmatamento na Amazônia, ele é hoje 63% maior do que a média de 10 anos antes do governo Bolsonaro. Então a gente já dá uma ideia do tamanho da destruição que está acontecendo por aqui. Mas vamos só pegar uma coletânea de artigos de jornal, matérias e reportagens. Então você vai ter só reportagens dessa maneira: paralisação de cobrança de multas ambientais, redução de operações contra o crime ambiental, redução de orçamento para fiscalização, redução de multas aqui, em municípios onde mais cresce o desmatamento, paralisação do Fundo Amazônia. Existe hoje quase 3 bilhões de reais no Brasil depositados, dinheiro que poderia ser utilizado para combater o desmatamento e não é. Inclusive o governo mesmo cria fake news sobre o uso do Fundo Amazônia. Incentivo à grilagem de terras e invasões de terras públicas vindo do próprio governo, né? Foi o próprio governo que enviou um projeto de lei que permite mineração em terras indígenas, um governo que criou uma instrução normativa que permitia a grilagem de terra dentro de terras indígenas. Né? Aqui, ações antiambientais, facilitações para o crime ambiental. O Bolsonaro chegou por várias vezes a desautorizar a queima de equipamentos usados por criminosos ambientais, que é uma ação extremamente eficiente e até por questões de segurança é feita pelo IBAMA. Né? É um governo que sucateou o IBAMA e o ICMBio, que são as organizações, organismos do governo especializados em combater crime ambiental. Puniu quem cumpre a lei. Então, é um governo que manda embora quem prende criminoso ambiental. Os fiscais do IBAMA hoje, eles estão em risco, não por causa dos criminosos da Amazônia, eles estão em risco porque eles cumprem a lei. Se eles cumprem a lei, eles vão ser penalizados. Né? Aqui, o governo facilitando exportação de madeira, extração de madeira ilegal. Né? Hoje, acabou de ter uma busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e fiscal do ministro do Meio Ambiente, porque, segundo a Polícia Federal, ele está envolvido num esquema de nove crimes, não são só crimes ambientais, são 9 crimes, incluindo corrupção, num sistema de liberação de madeira ilegal no país. É um pedido da Polícia Federal, que foi acatado pela Suprema Corte Brasileira. Né? E tá, hoje a operação em campo foi realizada hoje de manhã. Ações do governo tentando rever áreas protegidas, unidades de conservação, liberando plantio de cana-de-açúcar na Amazônia, né? Negando a existência de fogo e desmatamento na Amazônia, negando os dados e fotos de satélites.
né? É um governo que diminuiu as metas brasileiras para o Acordo de Paris, né? É desse governo que saiu a história dita pelo ministro de aproveitar a Covid. Vejam que crueldade isso, aproveitar a Covid e as mortes das pessoas que estavam enchendo os noticiários brasileiros para passar desregulamentação ambiental. Tem mais coisa aqui desse ano, né? O Bolsonaro que diminui a verba de meio ambiente logo um dia depois de prometer que essa verba seria aumentada na Summit do Clima que o Biden promoveu, né? Menos recursos para fiscalização, a Polícia Federal acionando aí o Supremo Federal contra o Salles, as prioridades do governo dentro do Congresso, plano para a Amazônia que é um plano que prevê mais desmatamento, né? Esse é o plano do governo, plano público, inclusive servidores, quer dizer, é uma série de coisas. Eu vou parar de fazer o compartilhamento aqui, porque realmente são muitas coisas, eu nem sei nem como é que eu paro. Aqui, achei. Bom, porque realmente são muitas coisas, e você vendo essas notícias, esse é o dia a dia do governo, tá certo? Então, você vendo essas notícias, a gente percebe o quê? Esse governo está aí governando para quem? Para o crime ambiental ou para a floresta? É para o crime ambiental. Eu desafio as pessoas a entrarem no Google e a buscarem boas notícias para a Amazônia, boas notícias para o meio ambiente no Brasil, geradas pelo governo. Não tem, não existe. Quem quiser, inclusive, saber hoje como está a situação ambiental no Brasil, nem procure nas áreas de ciência, nas áreas de meio ambiente, vai ter que procurar no caderno de polícia, né? No caderno de crimes, porque é ali que está hoje sendo tratado o meio ambiente no Brasil, com o ministro do meio ambiente, que a gente não sabe se ele termina o mês no cargo, se ele termina o mês demitido, ou se ele termina o mês preso. Essa é a situação da área ambiental no Brasil. O resultado disso, Juliana, Sônia, Daniel, vocês que acompanham, é que nós temos 2 anos de governo Bolsonaro, 2 anos de aumento de desmatamento, 2 anos de aumento de queimadas, 2 anos de aumento de emissões, 2 anos de aumento de invasões de áreas públicas, não é? Nós temos essa semana mesmo, por exemplo, criminosos ambientais que estão dando tiros em indígenas em Roraima. São os garimpeiros ilegais, inclusive com delegados no Brasil falando que esse grupo de garimpeiros tem ali, entre eles, pessoas foragidas da justiça, gente que fugiu de sistemas prisionais no Brasil. É essa gente que hoje se sente dona da Amazônia, né? Enquanto isso, o governo está concentrado, por exemplo, em perseguir lideranças que defendem o meio ambiente e que defendem os direitos constitucionais dos indígenas, como a Sônia Guajajara que a gente tem aqui. Então é isso que mudou no Brasil. Pela primeira vez, a gente tem um governo do lado do crime, e o crime ambiental está muito à vontade trabalhando no Brasil, e esse muito à vontade deles produz um aumento da taxa de desmatamento, da violência e da invasão de terras públicas no Brasil. Obrigada, Márcio. Esses números são realmente a causa de quase depressão diária, né, do trabalhador aí que foca na defesa do meio ambiente, na proteção dos povos indígenas do Brasil, que é constantemente a gente tentar lidar com tudo isso. Agora, quando você comenta que é a primeira vez desde a ditadura que a gente tem um governo, né, vou fazer entre aspas, que quer destruir o meio ambiente, eu queria que a gente trouxesse um pouco a discussão para a parte econômica, para a gente entrar um pouco nas desculpas usadas pelo aumento do desmatamento, que são muito similares às desculpas usadas ou às justificações usadas no período da ditadura. Né? A gente sabe que não tem um trade-off entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento ambiental. Né? Não tem como a gente escolher um em detrimento do outro, enfim. No âmbito dessa contradição gigantesca entre gerar crescimento econômico, enquanto a gente vive numa economia que depende de commodities, no ponto de vista internacional e do atual governo, o Brasil se concentra a ser o jardim do mundo, a fazenda do mundo. Né? Então, como que a gente pode assegurar crescimento econômico sem esgotar os recursos naturais, os recursos para o futuro? Você acha que é possível a gente pensar num desenvolvimento econômico
colocando em risco o Estado de Direito, né? Qual que a gente pode pensar, quais seriam as alternativas, né? Visando também um pouco experiências do passado, quais seriam caminhos, incentivos para a região amazônica acessar uma estrutura econômica mais sustentável, né? E a razão pela qual eu quero trazer essas perguntas com base na sua fala é porque quando o Salles pede recursos para os Estados Unidos para proteger a Amazônia, como você falou, temos recursos no caixa, né? Ele usa a necessidade de levar desenvolvimento econômico à região como desculpa, que tem que ajudar lá, tem que desenvolver, enfim. E essa desculpa dele vem nessa contradição, né? E lembrando aqui que o desmatamento é um sério problema que causa o enriquecimento de pouquíssimos, né? Então, se você puder comentar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da necessidade de recursos financeiros, por favor. Bom, a primeira coisa é o seguinte, esse país aqui, ele teve um momento espetacular na redução de desmatamento entre 2004 e 2012, em que a gente reduziu cerca de 80% do desmatamento. Essa redução de desmatamento, ela foi acompanhada com uma melhoria do PIB brasileiro e foi acompanhada com uma melhoria das exportações brasileiras e da participação do Brasil no mercado internacional. Portanto, não tem absolutamente nada a ver você ter que desmatar para melhorar a economia do país. É pelo contrário, né? Essa melhoria, inclusive da geração de riquezas no Brasil, veio logo depois de um período em que o Brasil massivamente fez reconhecimento de áreas indígenas e de unidades de conservação, que foi entre o começo da década de 90 e o final dos anos 2000, até a metade, começo dos anos 2000. Então foi aí um período muito bom, inclusive passando por governos diferentes, para a gente não achar que é só um governo que fez isso. O resultado dessas áreas protegidas, principalmente das áreas indígenas, que é a maneira mais efetiva de você manter floresta viva, né? Isso é reconhecido e estudado globalmente. Todo esse movimento foi necessário, foi fundamental para a gente diminuir o desmatamento na Amazônia. E a diminuição do desmatamento da Amazônia trouxe, inclusive, mais ganhos econômicos para o Brasil. O contrário também é verdade, o desmatamento traz prejuízos para o Brasil. Você dizer que o desmatamento, ou melhor, que a pobreza na Amazônia gera desmatamento, não é um engano, é uma mentira mesmo do ministro do Meio Ambiente, né? Porque você também já tem muitos dados demonstrando que é o contrário que acontece. É o desmatamento que acentua a pobreza dentro de regiões. Você tem várias regiões e vários estudos mostrando que o desmatamento, ele vem, cria um pequeno boom econômico para algumas pessoas e depois deixa um rastro de destruição que torna a vida pior do que antes do desmatamento chegar naquela área, né? Então, o que a gente precisa é mudar a forma de exploração e de convívio com a floresta. Hoje, a forma de convívio com a floresta é a forma do desmatamento. O que é o desmatamento? Você transforma a floresta naquilo que ela não é, numa pastagem. Isso é o que é o desmatamento. Então, você nega a floresta, tá certo? E a solução para a floresta, para a manutenção da floresta viva, está exatamente em quem já vive lá há milhares de anos e não desmatou a floresta, né? Eles é quem podem nos ensinar como a gente, de forma correta e responsável, pode tirar, inclusive, economia e bem-estar da floresta sem causar sua destruição. Então, a gente precisa aprender com quem já tem uma história milenar de sucesso na convivência com a floresta e não impor um modelo de desenvolvimento, que é um modelo de não desenvolvimento, é um modelo de retrocesso, né? Onde você pega aquela riqueza natural única, que é a Amazônia, que é uma mega cena da natureza do mundo, e transforma ela numa pobreza sem fim, que é um pasto para a vaca pastar e para alimentar agropecuária, ou em áreas vazias, né? Porque você tem grande parte de áreas desmatadas que estão abandonadas. A gente pode dobrar a produção agropecuária do Brasil sem desmatar mais nenhum hectare de floresta. A gente sabe, inclusive, não só como fazer isso, mas onde estão essas áreas, o que poderia ser produzido nessas áreas e o que poderia gerar de valor nessas áreas. Então, não tem mais nenhuma desculpa para desmatar no Brasil, a não ser a gente querer privilegiar criminosos ambientais. Nós temos tudo no país para parar o desmatamento e para ser exemplo, inclusive, para o mundo
do que precisa ser feito para a contribuição às mudanças climáticas. A Amazônia, para terminar, Juliana, ela tem 3 relações de vida e morte que ela aguarda na sua existência. A primeira é com a agropecuária brasileira. Sem a Amazônia, a agropecuária brasileira vai estar em péssimos momentos, porque grande parte da produção de comida nossa depende de chuvas que são geradas na Amazônia. A segunda coisa, com relação ao carbono do mundo. A Amazônia estoca cerca de 8 anos de emissões do mundo inteiro lá nas suas árvores e no seu solo. Se a gente destruir a Amazônia, a gente perde a corrida para a estabilidade climática. E a terceira relação de vida e morte é com os seus povos, os povos que dependem, habitam a floresta e dependem da floresta para viver. Sem a floresta, eles não existem, e sem eles, a floresta também não existe. Né? Então, esses são os 3 pontos de partida que a gente precisa considerar quando for falar de Amazônia e para implementar modelos novos de existência da floresta com o desenvolvimento econômico que é plenamente possível. Obrigada, Márcio. Bom, falando aí sobre a valorização, o reconhecimento e o respeito dos povos indígenas, queria falar um pouco, já que a Sônia trouxe essa questão da representatividade, né? E a senhora mencionou também sobre a Joênia e tal. Eu queria que a gente pensasse também, voltando lá para algumas questões dos Estados Unidos, né? A agenda dos direitos indígenas em relação à representação no âmbito federal, ela é um pouco diferente da nossa e ela já ocorre já há alguns anos, né? E de maneira um pouco contínua. No Brasil, nosso primeiro parlamentar indígena, o Mário Juruna, ele foi eleito em 83 e ele não se reelegeu, então ele deixou de ser deputado em 87. E a gente levou 35 anos para que a nossa deputada agora, a deputada Joênia Wapichana, chegasse ao Congresso Nacional, chegasse à Casa do Povo e assim a gente pudesse voltar a ter uma representatividade indígena. Se a gente comparar um pouco com o governo Biden, né, que ele nomeou a deputada Deb Haaland como secretária, ou ministra, como falamos aqui, do interior, será que a gente pode pensar em próximos passos para que a gente busque aqui no Brasil mais representatividade indígena? Sônia, como que a senhora acha que a gente pode acompanhar esse percurso tomado nos Estados Unidos de elevar em 2 anos a primeira mulher parlamentar indígena da história como primeira a ocupar um cargo no executivo? Em outras palavras, né, a senhora considera que os caminhos seguidos na política doméstica do governo Biden podem influenciar o Brasil de alguma forma? Bom, eu não sei se exatamente vai influenciar, né, aqui mudanças concretas, porque a gente tem toda uma campanha eleitoral, um sistema eleitoral totalmente diferente, né? E aí a gente tem toda aí uma dificuldade de conseguir, né, eleger indígenas por conta dos próprios vícios que já existem aí no sistema eleitoral e o próprio poder econômico que acaba comprando seus representantes, né? E a gente não quer entrar de forma comprada, que a gente quer chegar lá, né, a partir do voto consciente. Então, tem aí uma grande luta pela frente, né? Mas é claro que nós vamos trilhar esse caminho, seguir trilhando, né? E eu posso não ser presidenta desse país, mas pelo menos ministro do meio ambiente eu vou ser. Escutem, né? E assim, não quero ser a única, né? Não quero ser nem a última, mas eu quero ser uma pessoa que vai impulsionar a entrada de muitos e muitos indígenas no executivo, né? E em todos esses espaços de poder aqui no Brasil, né? Temos a Joênia aí no Congresso Nacional hoje, que, né, após tantos anos, após Mário Juruna, está fazendo uma diferença enorme ali na Câmara dos Deputados, né? Joênia está ali como uma voz legítima dos povos indígenas e a presença dela impõe, sim, ali uma grande diferença, né? Então, tem aí já esse resultado concreto que serve como base para a gente, de que a gente precisa ampliar cada vez mais essa participação, essa presença indígena, né, nesses espaços de poder. E aí, claro, ano passado tivemos também a Thelma, de Roraima, né, também, que se candidatou ao Senado, e ela foi muito bem votada ali no estado de Roraima, né? E nós vamos continuar investindo nessas lideranças políticas que
no pleito passado, né, colocaram seus nomes, seus corpos à disposição ali, e a gente agora está retomando isso, né? Nas eleições passadas, nas eleições municipais, a gente conseguiu mobilizar também aí, né, um número bem significativo de candidaturas indígenas e tivemos, né, um resultado de tipo 16% mais do que as eleições anteriores, nas eleições municipais, né, com um número de mais de 200 representantes indígenas eleitos entre vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, né? Quero ressaltar aqui também ainda a eleição do Marquinhos Chocuru, lá em Pernambuco, que foi eleito, né? Legitimamente eleito, e aí lá toda essa articulação de perseguição política mesmo, né? Criminalização e o próprio racismo impediu o Marquinhos de assumir ali né, esse mandato de prefeito. Mas a gente continua junto, articulando, né, defendendo, até que se prove que Marquinhos realmente possa ser, né, possa estar livre para assumir esse mandato. Então é isso, gente, não tem como, né, a política partidária, ocupar a política institucional é um dos caminhos para a gente poder, né, estar participando também das decisões políticas do nosso país. Claro, a representatividade ela é muito importante, né? Tem que trazer. Se depender da gente, de nós três aqui, a gente vai ter uma Sônia aí presidente um dia, hein? Vamos trabalhar para isso. Bom, voltando essa coisa da exportação, importação, enfim, do gás, né? Do que a gente vende da Amazônia que vem de desmatamento ilegal. Eu queria voltar um pouco para o Daniel, que outro dia uma amiga bióloga me disse que o pai dela tinha comprado ipês da Amazônia, madeiras de lei, fruto de desmatamento ilegal, no norte do estado de Nova York. E ele estava lá renovando o deck e tal, e em teoria ele comprou a preço no bom português, a preço de banana. Então, as denúncias agora, né, que hoje, como a Sônia estava comentando no começo, que hoje a gente né, hoje foi um dia bem ocupado, né, essas denúncias que foram feitas por parte da Embaixada dos Estados Unidos, que motivou a abertura das investigações contra o Salles, todo ao longo do nosso 19 de maio aqui. Daniel, eu queria que a gente comentasse um pouco mais como que as legislações dos próprios Estados Unidos podem incidir na importação de ipês e outros derivados de desmatamento ilegal. E quais seriam essas legislações e qual que é o papel dos Estados Unidos para barrar a compra ilegal de madeira, a entrada ilegal de madeira no país? Desculpa, essa história de ter IP vendido como preço de banana é surpreendente, porque faz 10 anos, quando eu e Márcio estava fazendo pesquisa sobre o comércio do IP, o IP foi uma madeira do luxo mesmo, né? De uma qualidade bem anunciado na indústria imobiliária aqui, né? Tem uma tendência de ter assim, prédios aqui que parecem como os prédios em São Paulo, que tem o IP no lado do prédio. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é uma combinação da caída do real, né? Que é consequência da gerência econômica desse governo, e também a madeira norte-americana também aumentou muito o preço. E tem uma falta de madeira hoje em dia nos Estados Unidos. O preço bem aumentou, porque tem muitas pessoas que estão ficando em casa, está querendo fazer projeto de renovação agora nos Estados Unidos. E em respeito da importação de madeira ilegal, já tem, assim, faz 15 anos que tem uma lei que se chama LACI, que proíbe a importação de madeira ilegal aos Estados Unidos e pode ter penal criminosa para as pessoas que são citadas por importar essa madeira. E na verdade, não é uma questão, um projeto de lei
da esquerda, do movimento meio ambiente, foi uma aliança dos meioambientalistas e também a própria indústria norte-americana, que não queria competir com madeira que estava que tive esse subsídio de ilegalidade, que estava ajudando eles a ter uma vantagem em competir com a indústria norte-americana de madeira. Então, mas na verdade é um desafio de enforçar essa lei, e uma razão disso é porque o sistema de controle que se vê na Amazônia hoje em dia facilita a lavagem de madeira ilegal, em vez de dar uma oportunidade de controle. E a gente tem documentado isso, a gente tem feito parceria com acadêmicos do USP para ver como as próprias propriedades estavam exagerando a quantidade e os volumes de IP que tive para usar essas permissões do governo para lavar essa madeira ilegal. Então, e isso foi uma coisa muito interessante com essa novidade de salas hoje, porque a coisa que eu tenho falado a meu governo é que a gente tem um interesse de leis, né? Essa é uma coisa que tem apoio dos republicanos e os democratas, mas tem esse governo que, com as mudanças que está fazendo, como eles implementam os leis, esse é um desafio de nossos interesses, né? E por isso a gente tem esse projeto do lei-se. De fato, está sendo agora nos materiais, o CNN Brasil, assim, ele citou que foi um individual da agência Fish and Wildlife Service dos Estados Unidos, que está baseado na Brasília, que tem trabalhado muito com o IBAMA, que foi ele que denunciou e que tive essas preocupações dos ações e comportamento dos Salles e do BIM em respeito de como eles estavam reagindo a essas últimas operações, né, de alto perfil, e as atividades que eles estavam fazendo de fazer mais difícil, de dificultar o enforcamento das leis, que tem impacto econômico e aqui nos Estados Unidos. E hoje em dia, assim, tem um senador de Hawaii, Schatz, que já está conversando e preparando um projeto de lei que vai lançar agora, que vai proibir a importação não só de madeira, mas de qualquer commodities que estão ligado a desmatamento ilegal, seja de soja, de cana, do milho, do algodão, ou dos produtos do gado, inclusive o couro. O couro, que é os Estados Unidos é um mercado assim bem importante para o couro do Brasil. Então estou vendo assim, eu acho que tem uma alta chance de ser aprovado, mas a gente vai ver quando essa vai rolar. Mas eu acho que seria importante de ter esse sinal do mercado que contra o desmatamento ilegal. E essa coisa é importante também como que os Estados Unidos reconheçam o próprio papel do próprio mercado em enfrentar o desmatamento. É um modelo de desenvolvimento, é um modelo de financiamento, é um apoio de um modelo do comércio de commodities, dos alimentos, que estão enfrentando o desmatamento. Então, não é uma coisa que os Estados Unidos está dizendo, cobrando uma solução da parte do Brasil. A solução vai ficar dentro dos Estados Unidos, que os próprios mercados, instituições financeiras e agências de desenvolvimento estão enfrentando desmatamento e conflitos, genocídio e também o câmbio climático. Obrigada, Daniel. Queria comentar um pouco. A Sônia teve que sair, gente. Ela tem um outro evento,
E aí eu vou depois trazer uma pergunta que eu estava pensando também para ela, para vocês dois. Mas antes disso, Dani, eu queria só, ouvindo um pouco você, né? Essa coisa, então, a legislação americana, ela fica um pouco difícil de ser implementada se as legislações brasileiras não estão seguindo, é isso que você mencionou também um pouco disso, assim, de uma certa forma, se o Brasil não está seguindo as leis, impacta todo... Isso aí, tem retaliação contra as próprios indivíduos, os próprios agentes do IBAMA de enforçar a lei, ou se o bem-estar deixando os carregamentos de madeira sair para os Estados Unidos sem ter autorização, ou se eles se tem saqueios de escala históricas de madeira ilegal e eles estão com caneta fazendo eles legal. Esse é um problema para a gente e essa dificulta uma prioridade dos Estados Unidos. Valeu, obrigada. Acaba sendo que o problema ainda é muito mais embaixo do que a gente imagina, né? Márcio, eu queria falar um pouco também que você mencionou, né, a coisa do passar a boiada, né? Então, mesmo em meio à pandemia, as queimadas de 2020 quebraram, de uma certa forma, os recordes que chocaram o mundo em 2019, né? E há quem use números de meses como janeiro para dizer que os níveis de desmatamento vêm reduzindo ou que ambientalistas não comemoram números de meses assim. Você pode trazer um pouco para a gente quais que são as tendências de desmatamento para esse ano? O que a gente tem que estar preparado? E, nesse sentido, o que a gente pode esperar, né, 2021, 2022, sob o governo Bolsonaro? E o que uma eventual reeleição pode significar para a Amazônia no longo prazo e para o meio ambiente em geral no Brasil né, pensando como que essas pressões que chegam agora durante o governo Biden, que já nesses 5 meses, já que tem apresentado bastante coisa, como que isso pode mudar um pouco a realidade atual? Bom, uma reeleição eu acho melhor a gente não pensar, porque cada vez que a gente fala o nome do Bolsonaro, cai uma árvore na Amazônia, né? Então, se ele for reeleito, realmente não sei o que pode acontecer com a questão ambiental e de Amazônia no Brasil. O próprio governo já chegou a declarar isso, né? Integrantes ali do núcleo do governo Bolsonaro já chegaram a declarar que eles não conseguem, não têm força política para fazer tudo o que eles querem fazer. Não só com relação à Amazônia, mas com relação a direitos humanos, com relação à democracia no Brasil, né? Então, você tem planos aí muito mais, vamos dizer, ruins, cruéis para o nosso país, para o Brasil, do que os que estão sendo implementados agora. A tendência, pelo menos o desejo, se o Bolsonaro for reeleito, de implementar uma agenda ainda muito pior do que a gente está vendo. Com relação ao desmatamento, o desmatamento no Brasil ele é medido desde 1988. Né? Então, não que não existisse desmatamento antes, existia, mas não existia a medição anual, e agora a gente tem a medição. Nunca, desde 1988, nunca o desmatamento na Amazônia subiu por 4 anos consecutivos. Isso nunca aconteceu, né? Ele já subiu por 3 anos. Neste momento, nós estamos no 3º ano de aumento de desmatamento, 2018, 2019 e 2020, né? E estamos vivendo exatamente o 4º ano. Por que o desmatamento não sobe por tanto tempo de forma contínua? Porque mais de 90%, às vezes 95%, 98% do desmatamento da Amazônia é ilegal. E muito desse desmatamento, ele é linkado à grilagem de terras, a um tipo de crime que ele precisa de um certo tempo para recuperar o valor que foi investido no desmatamento. Então imagina um grileiro de terra que ele vai entrar ali naquela área e ele vai investir durante 1, 2 anos uma quantidade razoável de dinheiro, porque desmatar na Amazônia é caro, inclusive são máfias mesmo, crime organizado que atua ali, e ele vai investir nesse desmatamento e chega uma hora que ele precisa vender a terra,
né? Ele para de desmatar para ele vender aquela terra, vender a madeira, enfim, para ele criar alguma situação econômica que dê para ele o retorno do investimento do crime, né? Então, essa é até uma dinâmica que existe, que faz com que o desmatamento ele não fique por muitos anos, crescendo 5, 6, 7 anos seguidos, porque você tem essa dinâmica econômica do próprio crime. Então é natural a gente dizer que esse ano aqui pode ser que o desmatamento não fique no mesmo patamar absurdo do ano passado, não quer dizer que vai ficar num número bom, né? Nesse momento, a gente tem 15% de redução dos alertas de desmatamento, né? O que colocaria o desmatamento da Amazônia muito perto da casa dos 10 mil quilômetros novamente, né? 10 mil quilômetros a gente não atinge na Amazônia há quase uma década, né? Então, quer dizer, você continuaria tendo 10 mil quilômetros, 9.800, que é um número muito alto. A gente só tem esses números na era Bolsonaro. Antes do governo Bolsonaro, né, a gente não atingia isso há 8, 9, 10 anos, eu não tenho exatamente os números, o ano correto, mas se eu não me engano, há 10 anos, praticamente a gente não tem números acima de 10 mil quilômetros. Então seria um efeito da era Bolsonaro. Agora, esses próximos 3 meses, Juliana, eles vão ser definitivos para a gente saber se o desmatamento da Amazônia vai realmente ficar um pouco abaixo, se ele vai ficar muito próximo do que foi o ano passado, ou se a gente vai ter uma situação inédita, que seria o quarto ano seguido de aumento de desmatamento. Um quarto ano seguido de aumento de desmatamento, um terceiro ano já é algo realmente muito raro. Um quarto ano é porque realmente o crime ambiental na Amazônia ele está olhando para o lado e está dizendo, bom, eu não tenho nenhum empecilho, pelo contrário, eu só tenho ajuda, chegou a minha hora, sou eu que mando aqui nesse lugar, né? E vou investir aí todo o dinheiro que eu puder e vou, enfim, realizar essa ação ilegal porque eu tenho suporte do governo, o tempo está para mim, a minha hora é essa daqui e eu vou em frente. A gente está analisando os números, né, de novo, de alertas estão muito próximos do que eram para o mesmo período do ano passado. Mas a gente precisa considerar que maio, nós não temos os números de maio de alertas de desmatamento, eles vão sair no começo de junho, e a gente ainda tem os números de junho e julho, que normalmente são meses com alta, historicamente, são meses com alta desmatamento, historicamente porque a gente está entrando na estação seca da Amazônia. E é na estação seca que você tem tanto os incêndios florestais, como você tem o desmatamento sendo praticado de forma mais intensa, exatamente por conta das condições climáticas, né? É muito mais fácil desmatar quando não chove do que quando a floresta, por exemplo, está com chuva todo dia, algumas áreas, inclusive, alagadas. Então vamos ter que ver muito agora o que vai acontecer. Mas eu te diria o seguinte, pelo esforço do governo aí, o desmatamento aumentaria de novo. Quem dita hoje o ritmo do desmatamento na Amazônia é o crime. Márcio, o Felipe Ribeiro, da Unip, ele está perguntando aqui o que pode ser feito, o que teria que ser feito caso houvesse esse quarto ano de desmatamento recorde. E a pergunta dele, eu quero agregar, assim, que vai um pouco na minha próxima pergunta que eu tinha para o Daniel, que acho que os dois podem comentar, né? Do ponto de vista da sociedade civil e da sociedade civil internacional, que consegue ter um impacto junto ao governo estadunidense, junto com a União Europeia, enfim, o que pode ser feito frente a isso, né? No caso, pensando aqui também, dada a administração Biden, né, essa narrativa que o Kerry vem adotando, né? Outro dia ele se referiu ao Bolsonaro como regime Bolsonaro, né? Numa audiência na Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores. Então, assim, o que pode ser feito? Assim, eu gostaria que vocês dois puderem comentar. Bom, vou dividir um pouco em o que poderia ser feito em tempos normais e o que pode ser feito em tempos Bolsonaro, né? Em tempos normais, o que a gente poderia fazer,
aqui na Amazônia era retomar as experiências do passado, que já deram certo, em vamos dizer, duas frentes de batalha que são essenciais para derrubar o desmatamento. Repressão ao crime, endurecendo leis, você dando mais capacidade de operação às agências de repressão e à Polícia Federal e às polícias locais, né? Com mais atuações. Hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor do que a gente tinha em 2004, então é possível, por exemplo, você fazer embargo de propriedades e aplicação de multas de forma remota, com imagem de satélite, coisa que a gente não podia fazer antes, né? Mudar o discurso é muito importante, você dizer não vamos tolerar o desmatamento, né? Então, isso, combater o crime é uma perna, vamos dizer. A segunda perna é você substituir a economia do crime por uma economia saudável, uma economia legal, né? Então, legalizada. Então, é você começar a implementar na Amazônia incentivos, tanto fiscais quanto injeção de dinheiro público mesmo, para que se gere dinheiro a partir de negócios que não derrubam a floresta. Extração, pesquisa para cosmético, pesquisa para fármacos, para químicos, né? Extração, inclusive, de madeira, que pode ser feita sem destruição da floresta, né? E frutos e uma série de outras situações, mas principalmente em geração de tecnologia para algumas áreas que venham da biodiversidade. Então, esse é o pacote. Bom, mas não estamos num mundo normal, estamos na era, ou como diz o Kerry, no regime Bolsonaro. Né? O que fazemos no regime Bolsonaro? No regime Bolsonaro, a gente tem uma estratégia, que é uma estratégia muito direta, que é você evitar a destruição. A gente dificilmente vai andar para frente. Então, a gente evita perder de muito. Né? Essa pressão internacional, Juliana, da qual você se referiu, ela é extremamente importante. Ah, mas ela vai mudar a cabeça do Bolsonaro? Não, não vai mudar a cabeça do Bolsonaro. Porque na cabeça do Bolsonaro, tanto faz o que está falando a Alemanha, o Biden, a Angela Merkel, isso não interessa para ele. O que importa para ele é o que está acontecendo no grupo de WhatsApp dos bolsonaristas e no Facebook que vai reeleger ele, ou que ele pretende para reeleger ele em 2022. Então, essa pressão internacional não muda a cabeça do Bolsonaro. Mas essa pressão internacional, ela coloca em alerta a Suprema Corte no Brasil, ela coloca em alerta o Congresso no Brasil, a imprensa no Brasil, né, as empresas e as pessoas de negócio, o mercado brasileiro, né, para que todos eles pressionem o governo e digam o seguinte: olha, nós não vamos deixar vocês, né, operarem essa agenda de retrocesso que vocês querem, porque senão vocês vão arrebentar o Brasil no meio. E isso vai ter um efeito negativo e às vezes irrecuperável para os negócios brasileiros, inclusive para as commodities agrícolas do país. Hoje, Juliana, a gente teve, né, por conta aí da busca e apreensão e toda essa situação que o governo brasileiro está vivendo por conta do ministro Salles, né, que agora tem que responder na justiça por ter formado, segundo a Polícia Federal, um cartel para contrabando ilegal de madeira no Brasil. Veja bem, né, em que situação nós estamos aqui. Então, hoje a situação está tão desesperadora que até a ex-ministra da Agricultura e senadora Cátia Abreu, que é uma pessoa de embates históricos com a área ambiental, hoje deu uma entrevista de manhã, né, pedindo o fim dessa política do governo Bolsonaro e dizendo que o Brasil precisa implementar o desmatamento zero de forma urgente, que tem condições, inclusive disse como poderia ser feito isso em um canal aberto de TV, numa entrevista ao vivo de muitos minutos. Isso é muito efeito da pressão internacional também, quando investidores vêm para o Brasil, né, e quando outros governos falam com o governo brasileiro. O que não pode existir é, por exemplo, isso que se flertou dentro do governo Biden, né, de você ter uma aposta nas promessas do governo brasileiro. Isso não pode. Esse é um governo que ele mente por ofício, né? Que ele é um governo que promove fake news, e ele é um governo que não tem compromisso em nada com a verdade, em nenhum momento com a verdade, muito menos com aquilo que promete, né? Vamos lembrar que o governo cortou verba do meio ambiente depois de ter prometido para o mundo inteiro que ia dobrar
verbas para o meio ambiente no Brasil, mas se isso não basta, vamos ver o que o governo brasileiro está fazendo com a pandemia, né? Um governo que até ontem estava insistindo no uso da cloroquina, isso com mais de 400 mil brasileiros mortos. Então, um governo que não tem compromisso nenhum com a verdade, não dá para acreditar no governo Bolsonaro. Se alguém quiser fazer alguma ajuda para o Brasil, ajudem os povos indígenas, né? Ajudem os governadores que querem combater o desmatamento, quilombolas, populações tradicionais, ajudem as academias e cientistas brasileiros que estão sendo perseguidos pelo governo Bolsonaro por produzir ciência. Essas pessoas precisam da ajuda. O governo Bolsonaro, ele não precisa de ajuda, ele precisa ser combatido e neutralizado. Bom, eu vou Você ficou no mudo, Juliana. Opa, foi mal. Eu vou seguir aqui para a minha próxima pergunta, depois vou voltar para algumas questões que estão aparecendo aqui no chat, e tem alguns overlaps aqui. Mas, voltando ao que eu mencionei agora há pouco, né, na semana passada, durante essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Congresso dos Estados Unidos, o Kerry ele foi perguntado por 2 deputados sobre a relação dos Estados Unidos com as questões ambientais, né, desse desgoverno do Bolsonaro. Então, em uma das respostas, o Kerry se referiu ao regime Bolsonaro, ele usando ali um termo que no inglês, nos Estados Unidos, ele é normalmente aplicado a governos autoritários, né? Então, ele diz que eles precisam engajar com o Brasil, eles precisam manter o Brasil na mesa, porque se não fizerem, a Amazônia pode desaparecer. Então, voltando um pouco nesse tema que a gente está, né, o que fazer e tal. E aí eu queria voltar à pergunta, né? Até que ponto que essa agenda né, da criação da posição do Kerry, que antes não existia, né, de ser o climate envoy, né, tipo, até que ponto eles vão manter esse soft power com o Brasil, né, que eles se mostram muito preocupados, né? Ele acrescentou também, infelizmente a Sônia não pôde ficar, mas se vocês puderem comentar, né, ele acrescentou que o diálogo com os povos indígenas é essencial, né, e que ele planeja estar mais próximo aos povos indígenas. E a gente sabe que muitas cartas e muitas ações feitas nas semanas que antecederam a cúpula foi uma carta da PIB, lá no início de março, depois a carta do Observatório do Clima com assinatura de quase 200 organizações, cartas do Human Rights Watch, do Greenpeace, enfim, do próprio Congresso brasileiro, né, e todos pedindo ali um canal direto de consulta com os povos indígenas, né? E aí teve uma reunião ali com a Sônia, mas também teve outros representantes indígenas. Então, se vocês puderem comentar um pouco isso, né? Até que ponto esse soft power, essa abertura de diálogo e tal? Bom, eu acho que antes de vir assim, de cambiar, de mudar a postura, eles devem assim escalar o accountability sobre os atores dentro de nosso próprio país, né? Que falando assim, aqui nos Estados Unidos, mas eu estou pensando nas instituições financeiras como BlackRock, Blackstone, que estão investindo muito na infraestrutura na Amazônia, a indústria mineradora, e quem está investindo, como o próprio Cargill, que está baseado nos Estados Unidos, o ADM, por exemplo, eles têm muito para responder se eles estão apoiando esse projeto de lei que vai acabar com o licenciamento meio ambiental. Então, eu acho que essa seria um bom foco, né, do governo do Biden, porque, na verdade, eu acho que a postura anti-globalista do Bolsonaro, como eu conheço, assim, a gente tem essa experiência com Donald Trump, assim, que ele se posiciona, que ele vai, se gana, se faz acordo com os atores internacionais, também se ganha se não faz acordo, porque ele está acima de todos, acima dos outros
dos outros governos, né? Então, eu acho que com essa paradigma que é bem diferente que na história, que a gente deve assim mudar de prioridade e passar mais tempo assim trabalhando com os atores como povos indígenas, municípios, alguns estados, né? Ou acadêmicos ou as próprias pessoas que vão combater o fogo esse ano, né? E esse tem outro jeito de trabalhar assim ao redor de esse governo federal que não tem possibilidade. Mas a coisa super importante é que eles assim faz essa consulta necessária com os povos indígenas, quilombolas, sociedade civil, e também não deixa um acordo mediocre que os Estados não perça, porque que vai acontecer que um acordo deixa um win diplomático para o Bolsonaro. Então, eu acho que esse governo deve ser deve receber essa accountability por essa má gerência das relações internacionais e também a gerência da pandemia, a gerência econômica e a gerência meioambiental. Eu acho que minha preocupação é que os Estados Unidos ainda não se liga que um acordo pode servir como lavar e dar um apoio e dar um lustre a esse governo. Você ficou no mudo de novo, Juliana. A gente não está te ouvindo. É só agregar aqui, né, a Samantha Power, chefe do USAID, ela esteve aqui no Roda Viva, na TV Cultura, no último mês de abril, e ela basicamente diz que assim, países eles não vão poder conseguir conter os efeitos das mudanças climáticas sozinhos, né, que tem a necessidade desse esforço coletivo, né. E aí eu queria só trazer 2 pontos, que o primeiro, que acho que a gente não mencionou ainda, que foi a carta dos 15 senadores enviada ao Kerry na semana anterior à cúpula, né, alertando o governo Biden de ter cautela nas relações com o governo com o governo Bolsonaro. E aí essa coisa de né, voltando um pouco a essa questão, né, será que a gente tem que em algum momento temer algum tipo de sanção, alguma coisa, né, quão longe eles podem ir colocando pressão, tendo cuidados, enfim. E um outro ponto que eu queria trazer também são os avanços de uma discussão do Green New Deal nos Estados Unidos, né, que vem sendo cada vez mais, né, aqui no Brasil a gente diria PLs, né, mas mais projetos de lei, enfim, sendo passados, o Green New Deal para centros urbanos, um Green New Deal geral, enfim, tanto no Senado quanto na Câmara, parlamentares estão muito envolvidos nisso. E do lado de Brasília, a gente vê também um interesse muito grande ali pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente, o senador Jacques Wagner, tentando trazer um pouco essa discussão também, pelo Big Push for Sustainability, enfim. E existe um sentimento de talvez criar ali um Global Green New Deal, né? Voltando para os Estados Unidos, vocês acham que o Green New Deal lá poderia ter algum impacto aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente? Na verdade, as discussões do Green New Deal aqui, assim, tem, assim, primeiro essa Green New Deal, assim, primeiro tive umas discussões mais com o foco doméstico, né, em respeito do uso da energia e também de transição para transição justa, para que assim, a comunidade tem que sofrer com essa mudança de modelo de economia. Tem assim, e também essa também é chamada a transição gerenciada, porque tem muito petroleira que está sumindo de comunidades ou
ou empresas de carvão que está assumindo de comunidades, não deixar eles sem nada, né? Então, eu acho que tem uma vinculação muito forte, porque muitas dessa jornada a zero emissões ou neutralidade de carbono vai depender nos offsets e créditos do carvão. E eu acho que essa vai ser uma fronteira muito interessante nos próximos meses e próximos anos, porque como a gente vai definir o que é o green, né? Porque pode ser que isso pode impactar o Brasil mesmo, porque eles pode procurar carbon credits no Brasil, e sim, esse é um esquema bem complexo, bem problemático, se eles não resulta em emissões mais baixas de verdade, que tem possibilidade de acontecer. Essa pode ser outra própria discussão, mas também essa tem uma ligação muito forte, e também a respeito de sociedade civil nos Estados Unidos e ativismo, sim, dentro de Washington tem muitos desafios ou coisas que precisam de atenção nacionais, e tem muitas geografias do mundo que está precisando de atenção, mas eu acho que a sociedade civil nos Estados Unidos tem feito um trabalho, uma tarefa muito bem feito, muito importante de colocar isso como prioridade nos Estados Unidos, e tem algumas assessoras, alguns escritores bem engajados em que está acontecendo no Brasil. E também é impressionante porque eu acho que tem mais pessoas nos Estados Unidos que sigam essa a ameaça do câmbio climático, e estão pensando mais na Amazônia que as usinas do carvão na China, na verdade. Porque eu acho que essa reciba inspira mais imaginação, além do uso do petróleo nacional. Márcio, você gostaria de agregar alguma coisa? Eu vou agregar, mas eu vou aproveitar aqui para a pergunta do Maurício, que está no chat, que é se a relação geral do Brasil com os Estados Unidos se é mais difícil, independente da relação ambiental, da questão ambiental. Eu acho que ainda é muito cedo, né, Maurício? A gente tem 5 meses aí incompleto de governo americano, então um governo que ainda está se situando, né, nessas relações internacionais. Tem outras crises muito mais importantes para tratar, a relação com a China, agora com o Oriente Médio. A gente tem uma série de questões que obviamente estão à frente na pauta americana do que o Brasil e as relações comerciais com o Brasil. Não que essas não sejam importantes, mas para um começo de governo talvez não tenha chegado a esse ponto. Certamente o governo americano pode ter uma relação pragmática com o governo brasileiro, mas não vai ser uma relação de afinidade. Né? Vamos lembrar o seguinte: o presidente brasileiro, as 3 primeiras declarações dele, os 3 primeiros atos dele após a eleição do Biden foi: a eleição foi fraudada, a invasão do Capitólio se justifica pela fraude da eleição, né? E eu não vou cumprimentar o Biden. Quer dizer, quem começou, inclusive, a animosidade com o Biden foi o próprio Bolsonaro. Agora vejam, isso daí não é feito. E eu volto a insistir que o Bolsonaro, os atos dele são sempre olhando para si e para a sua tentativa de reeleição e não para o Brasil, porque atos como esse, obviamente, são atos que prejudicam o Brasil. Ele não está ligando para o que acontece para o Brasil. Esses atos inflamaram a sua base eleitoral de seguidores, e para ele isso é o que importa. Né? Então ele fez isso lá no passado. Esses gestos do governo brasileiro com o governo americano, nesse momento, esse interesse, vamos dizer, do governo brasileiro, tem uma finalidade só, que é tentar pegar um dinheiro do governo americano em cima de promessas que o governo brasileiro pode fazer na área ambiental, mais ou menos um sequestro da Amazônia, né? Olha, eu tenho a Amazônia aqui, se você me der um dinheiro, ela vive. Se você não me der um dinheiro, aí eu não sei mais o que vai acontecer.
com a floresta. Então, esse é o discurso do governo, e o governo quer esse dinheiro não para proteger a Amazônia, ele quer esse dinheiro porque o governo Bolsonaro tem vários usos, formação de uma espécie de milícia oficial aqui no Brasil, sim, é o que o governo quer, né, para substituir o IBAMA, inclusive, formação de programas, por exemplo, que derivem dinheiro para pessoas que se apossaram ilegalmente de terra na Amazônia, né, para fazendeiros e etc. e tal. Então, o governo cria esse programa com dinheiro, diz que esse programa é um programa ambiental, mas, na verdade, o dinheiro está indo para amigos de senadores, de deputados, gente que apoia o governo e na Amazônia e coisas desse tipo, e não vai salvar nenhuma árvore na floresta, né? Então, é só por isso que o governo Bolsonaro está aí atrás do governo americano, né? Se não tiver isso, ele vai, na verdade, o governo brasileiro, a tendência é não ter relações tão explícitas assim, né? E nem fazer esse jogo de cena que o próprio Bolsonaro fez na cúpula do clima, e ter relações, inclusive, mais críticas ao governo americano, porque isso causa algum efeito, né? Inclusive a defesa do Trump causa um efeito positivo para o Bolsonaro nas pautas dele. Um acordo com o Brasil na área ambiental é possível? Ele é possível. Com esse governo, eu duvido. Um acordo ele é feito quando os dois países querem a mesma coisa. Se o governo americano quer ajudar a Amazônia, então não vai ter acordo, porque o governo brasileiro não quer ajudar a Amazônia. Então não dá para você ter um acordo com um governo que não quer fazer o que você coloca como imperativo para o acordo, né? O acordo ele só sai se o governo americano mudar a sua postura e dizer o seguinte: eu não quero garantias, eu não quero resultados, eu não quero, sei lá, né, nenhuma forma de controle sobre o dinheiro, e aí vai ficar uma coisa muito naive, né, muito inocente, que eu acho que o governo americano não fará, né, ou não vai sair acordo, porque o governo brasileiro não vai, o governo Bolsonaro não vai assumir compromissos com o clima e com o meio ambiente. Se o governo Bolsonaro assumisse compromissos com o clima e com o meio ambiente, o governo Bolsonaro automaticamente poderia utilizar 3 bilhões de reais que já estão no Fundo Amazônia no Brasil. O que separa o governo Bolsonaro dos 3 bilhões do Fundo Amazônia chama-se compromisso ambiental, inclusão da sociedade civil e transparência. Essas são 3 coisas que eu tenho certeza que o governo americano vai exigir do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro não vai entregar, porque se entregasse isso, já estava usando o dinheiro do Fundo Amazônia. O dinheiro do Fundo Amazônia só não é utilizado porque ele tem regra. A regra é combater crime ambiental e ajudar a floresta. O governo Bolsonaro não quer isso. Por isso que ele não usa o dinheiro, né? Então, tem-se um impasse, por isso que eu não sei se esse acordo sai, ou pelo menos, se sair, não vai sair para ajudar a floresta. Também não gosto dessa ideia, Juliana, de boicote, posso estar errado, mas acho que isso não funciona, ainda mais com esse governo. Repito de novo o que eu venho falando aqui várias vezes, o boicote é algo que vai prejudicar a economia do Brasil, e o governo Bolsonaro não está nem aí para a economia do Brasil. Tá certo? Então, ele não é o que vai mobilizar esse governo. É um boicote que vai gerar desemprego aqui, vai gerar problemas financeiros para os brasileiros, o que não significa que vai afetar o governo Bolsonaro, né? Enfim, a gente tem uma situação com o governo que é realmente muito atípica, é difícil, né? Porque ela foge do padrão da normalidade, porque normalmente você, né, imagina que um presidente de um país se importa com o seu país, se importa com a imagem, se importa com críticas internacionais, se importa em estabelecer bons relacionamentos com outros presidentes e com as pautas que são caras para a sua população. Mais uma vez, é só olhar para a pandemia no Brasil e a gente vai ver o exemplo de que o Bolsonaro realmente não se interessa pela economia, pelo país, não se interessa nem pela vida dos cidadãos brasileiros, né? Quanto mais pelo resto. Uhum. Não, claro, eu estava perguntando um pouco disso para saber até que ponto isso vai, né? E seria terrível a gente chegar num ponto aí de boicotes e sanções. Acho que eu compartilho da sua posição, Márcio, também não apoiaria nada disso. Agora, uma coisa muito louca, né? Porque as ações de Bolsonaro, elas impactam muito o histórico de relevância climática que o Brasil já tinha construído, né? Na própria cúpula, o Bolsonaro foi o 18º chefe de Estado a falar, e o Biden nem estava na sala.
né? E uma coisa que aconteceu também entre aquele, né, como dizem, bromance, né, na relação ali que parecia ter algum tipo de benefício na cabeça do Bolsonaro, entre Bolsonaro e Trump, foi o TSA, né, o Acordo de Salvaguarda Ambiental para a exploração tecnológica na base espacial de Alcântara, porque ali também a gente vai ter um impacto ambiental e social também, né? E também o Brasil agora ter esse status de extra-OTAN, né? Então, você mencionando um pouco sobre milícia e tal, tipo, né? Eu acho que a gente acaba esquecendo desses dois acordos, né? Que foram ali negociados e anunciados em 2019, por ali, e teve muita pressão por parte do Congresso americano, né? A ex-deputada Dan Haaland, que a gente comentou mais cedo, que hoje é secretária do Interior, que tentou pressionar para não haver verba pública para esses dois acordos, né? Tanto de Alcântara quanto de Extra-OTAN. Infelizmente, eles não foram aprovadas, a pressão dela, né? Esse acordo, as emendas não foram aprovadas. Voltarão a ser inseridas, segundo que eu tenho conhecimento, mas essa relevância, né, como você estava comentando na sua fala inicial, o que aconteceu com o Brasil? Né? Eu acho que é interessante a gente pensar, né, o que esse impacto, né, depois da construção de tantos anos para ter uma relevância internacional na questão climática, quanto tempo, vamos supor, tá, então em 2022 a gente vai ter eleições favoráveis, a gente vai voltar a se cumprir legislações, Estado de Direito, enfim. Quanto tempo a gente vai ter para recuperar essa desordem toda, como os Estados Unidos estão tendo agora, voltando ao Acordo de Paris, reparando 4 anos no qual os Estados Unidos não esteve presente no debate climático doméstico e internacional? Eu acho que a primeira coisa para se pensar no futuro é a gente pensar o seguinte: o Brasil é maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro passa, o país fica, né? Então você tem que ter uma estratégia para lidar com a tempestade, com a travessia do deserto que nós estamos enfrentando agora, saber que nessa travessia do deserto não haverão avanços, haverá contenção de danos, né? Os avanços são poucos, existem avanços, existem. Hoje a sociedade civil brasileira presta muito mais atenção na questão ambiental, né? Ela reconhece, inclusive a boa parte do agronegócio reconhece a questão ambiental hoje como uma questão crítica para os seus negócios mundo afora. Então, a gente tem avanços de percepção, agora avanços concretos de legislação, diminuição de desmatamento, né, proteção a populações tradicionais, isso daí nós não temos, isso daí a gente trabalha em contenção de danos. Né? Então a gente vai fazer essa travessia do deserto na contenção de danos, mas a gente tem que ter na cabeça que o deserto um dia ele acaba, né? E aí a gente vai viver uma vida nova. E esses que estão hoje promovendo essa agenda, eles vão virar passado. E nós vamos estar aqui para construir o futuro. Então nós primeiro precisamos pensar assim. O segundo é que essa reconstrução é muito parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com uma diferença enorme, que os Estados Unidos é uma das principais potências econômicas do mundo, né? Então ele rapidamente, com o seu poderio econômico, ele consegue reverter os caminhos errados da administração passada. Aqui, o trabalho vai ser um pouco mais custoso. A gente precisa ter um plano do que desfazer do governo Bolsonaro e uma segunda parte de aonde investir, né? Convidando, inclusive, o restante do mundo para que ele venha fazer essa construção com o Brasil e ter aqui no Brasil, inclusive, um país aberto a ser um país exemplar e pioneiro, talvez não pioneiro, mas exemplar, né, e que é de fácil, de ótima aceitação para as pautas de meio ambiente e de clima no mundo. Isso tem ganhos para o Brasil, para a imagem do Brasil, comércio do Brasil, para a agenda climática também. Então, claro que eu estou falando em visões muito gerais, né, em projetos específicos, mas é plenamente possível fazer isso, e tem muitos setores no Brasil que já querem se organizar, nós estamos iniciando esses diálogos, que é para a gente exatamente sinalizar para o mundo isso que eu estou falando, né? O governo Bolsonaro acaba, o governo Bolsonaro em breve será passado, e o Brasil vai reescrever o seu futuro sobre uma outra perspectiva. A gente precisa
encarar dessa forma as coisas, porque é assim realmente que eu acredito que elas serão, né? Tem muita perspectiva para o Brasil nessa área. O Brasil ele tem vamos dizer que o Brasil você tem no país quase que um dom natural para a implementação da agenda climática, né? Que inclusive seria uma agenda muito oportuna para diminuir desigualdades sociais no Brasil e promover uma melhor circunstância de habitação, água potável, geração e distribuição de energia e, obviamente, agropecuária e desmatamento. A gente, inclusive, tem todos os estudos sobre isso. A gente precisa de ajuda internacional e de vontade política. Nesse momento, a gente só tem a tecnologia, não temos nem vontade política, e o atual governo afastou qualquer possibilidade de ajuda internacional. E, sim, eu queria entrar porque eu acho que a Ana Paula Iga tive uma pergunta muito importante que ressonou comigo assim muito, porque essa foi uma pergunta para o John Kerry, assim, quando ele assim retornou ao governo porque ele assim já mandou o Acordo do Paris e agora ele ia entrar de novo. E essa foi uma pergunta que como vocês vão aparecer no cenário internacional enquanto assim chegou essa assim nosso sistema político deixou entrar assim um cara como o Trump e que para desfazer tudo, né? E então ele falou que ele ia entrar esse cenário num jeito humilde, né? E entender que assim que eles têm que ser mais ambiciosos ainda assim por refazer as coisas do Donald Trump, e eles assim têm essa ambição de ter de ter mudanças permanentes que para fazer assim ser mais resistente no futuro, né? Então eu acho que eu acho que estou vendo assim um pouquinho disso, mas eu também que eu acho que essa insegurança ou essa espera de voltar como um líder que entrega uma mudança progressista está atrás da motivação dele nessas negociações do acordo, porque ele quer entregar uma mudança do Brasil hoje em dia, mas e estou vendo o que está acontecendo com essa mudança do presidente. Primeiro, eu quero fazer uma recomendação muito forte de tirar os fascistas, né? Minha vida tem melhorado muito aqui, tem vacinas, as coisas se sentem diferente quando as coisas são gerenciadas com lógica, né? Mas na verdade é que antes do Trump a gente estava bem embaixo da ambição necessária para assegurar um clima seguro, né? Então a mesma coisa está acontecendo agora, que a gente está desfazendo o que fez o Trump, mas também a gente tem que ser mais ambiciosos ainda para estar mais perto de que diz a ciência e onde a gente precisa chegar. Obrigado. Obrigada, Daniel. Vou fazer uma última pergunta aqui sobre esse possível apoio, né, que ainda a gente já debate já há alguns meses, anos, na verdade, o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE, né? E no documento que a gente teve a rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil teve a honra de ter o Daniel Brenes aí colaborando com a gente num documento que foi elaborado por mais de 10 especialistas em diversas áreas, e na área de meio ambiente o Daniel colaborou com a gente. Foi o documento de recomendações sobre o Brasil para o presidente Biden e o novo governo do ZEUA, que foi enviado em fevereiro para a Casa Branca. E Daniel, eu gostaria que você mencionasse só um pouquinho sobre essa questão do apoio dos Estados Unidos vis-à-vis a questão ambiental, né? E a gente sabe que teve algumas travas nos últimos meses em relação à questão ambiental, mesmo dentro do
Sim, a gente, né? Uhum. bom, a gente procurou qualquer fonte de leverage, de força, deixa eu ver, soft power, que não seria um boicote, mas vendo assim, todas as coisas que a gente estava facilitando o governo atual, e muita desse tipo de apoio são resultados de acordos que foi feito com o governo da Dilma, né, no passado, como assistência militar, compartilhando tecnologia, inteligência. Então, essas são tipo as coisas que pode ser usado, né, tipo de leverage para incentivizar uma mudança assim das coisas no Brasil. Bom, eu acho que e deixa eu dizer uma coisa que esse governo tem piorado, tem radicalizado suficiente desde novembro, dezembro, quando a gente lançou esse relatório, quando a gente estava escrevendo, é bem para notar. Mas essa é uma das coisas do fortes do leverage, essa foi uma coisa dessa CDA, desculpa estou confundido as siglas em português, mas essa instituição multilateral tem servido um papel importante em respeito do governo do Colômbia, nesse acordo do paz que rolou faz uma década. E então, essa pode ser um tipo de largo prazo, onde outros países na comunidade internacional podem trabalhar junto para motivar uma mudança. Então, eu acho que essa seria fonte de leverage interessante, que em vez de não seja um boicote, mas seria uma oportunidade que eles assim pode ver a luz, mas também recebe tem umas consequências, né, de não ser reconhecidos, de não entrar, mas eu estou vendo que resulta que tem outras razões, por exemplo, corrupção, que está dando muitas razões que eles não acessar, não sejam promovidos dentro desse corpo. Bom, gente, eu vou pedir... Desculpa, Márcio, pode falar. Bem rápido. A OCDE tem 3 fatores, né? Que o Brasil tem a questão de gênero, inclusive, e as 2 que o Daniel citou, corrupção e meio ambiente, são coisas bem criticadas no Brasil. Inclusive, nessa ação agora que a Polícia Federal, junto com o despacho do ministro do STF no Brasil, moveram a operação para cima do Ricardo Salles, ele junta as 3 coisas, né? Ele junta meio ambiente, corrupção e a questão de gênero também, porque não tem nenhuma mulher indiciada ali, ainda bem, no processo. Então, são questões que o Brasil ainda tem muitos problemas. A questão de gênero é uma questão de desigualdade mesmo, principalmente no mercado de trabalho, acesso a informações, cultura, saúde, etc. E a mesma circunstância que o Brasil enfrenta na questão do Tratado Mercosul-União Europeia, essa iniciativa agora global que chama LEAF, que tem $1 bilhão para países florestais, né, acessarem para combater desmatamento. A verdade é que o Brasil, né, nos últimos anos, ele vem decaindo em todos os índices, né, vem decaindo em índices que são importantes, principalmente nessa área ambiental, e não fica inelegível, vamos dizer assim, para ter um acordo assinado entre Mercosul, né, e União Europeia, para entrada na OCDE, para acessar recursos do LIFE, e etc. e tal. Então, tem até um artigo que eu escrevi às vésperas ali de uma discussão, uma das rodadas de discussão do Acordo Mercosul-União Europeia. Eu escrevi um artigo, eu não lembro exatamente em que meio que saiu na Europa, mas que ele perguntava quem é que vai querer assinar um acordo com o Brasil e tirar uma foto do lado do Bolsonaro,
né, celebrando a assinatura de um acordo com o Bolsonaro, inclusive para governos, por exemplo, como o da Alemanha e da França, que tem eleição, né, no próximo semestre e no começo do ano que vem. Então, o Brasil hoje tem uma situação política que é isso, ninguém quer nem chegar perto, né, do presidente brasileiro, ter o presidente brasileiro como um parceiro, estabelecer negociações com o governo nacional. A gente tem talvez só essa situação do governo americano agora, mas que por diversas vezes também, né, em vários momentos públicos, negou que teria alguma coisa com o governo, a não ser que o governo brasileiro mude completamente a sua rota com relação à agenda ambiental e outras, eu acredito, que também coisa que dificilmente a gente vai ver no governo Bolsonaro. Nós temos, na verdade, 30 meses de governo Bolsonaro de desserviço a direitos humanos, a democracia, meio ambiente, né, e ao espaço cívico em geral. Não mudou até agora. E, né, para lembrar um pouco do que a Sônia trouxe no começo, né, a gente está vivendo realmente um genocídio, um ecocídio, e é uma situação extremamente difícil, mas acho que a gente pode ter uma certa esperança, né, que nos próximos meses, aí, nessa construção para as próximas eleições, o jogo pode virar, a gente pode voltar a seguir em frente com o que realmente importa nesse país, né? Vacinas, por exemplo. Bom, eu gostaria muito de agradecer à ABRE, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, a Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, por organizarem esse evento, e a ABRE por ser a anfitriã. Agradeço imensamente a disponibilidade da Sônia Guajajara, do Márcio Astrini, do Daniel Brandes, por estar trazendo esse debate tão urgente aqui para a gente. E a todos e todas que puderam estar aqui colaborando com o diálogo, trazendo pontos super relevantes e as perguntas. Muito obrigada a todos. Márcio e Daniel, se vocês têm alguma consideração final para agregar, por favor. Só agradecer, muito obrigado, boa noite, muito bom ver vocês, alguns amigos aqui de longa data, como a Sônia, você, Juliana e o Daniel. Muito bom, obrigado. Boa noite, muito obrigado e estou disposto pela Juliana se tiver dúvida, outra pergunta, outra ideia que a gente deve considerar nos Estados Unidos. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. E como eu passei aqui no chat, tem um link disponível no YouTube, esse evento foi gravado, então poderemos assistir novamente, passar para quem não pôde estar aqui ao vivo e sempre consultar, e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada, gente. Boa noite.